Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. De imediato, passo a palavra ao nosso vereador, líder Paulo Périco. Obrigado, vereador Edson. Eu gostaria só de retomar, assim, em poucas palavras, aquela questão que a vereadora Ana trouxe aqui à casa sobre esse evento que ocorreu ali na Praça da Bandeira com esse rapaz. Eu gostaria de colocar que, primeiro, há um problema de comunicação, como eu falei anteriormente, entre os órgãos do município, de que se a Secretaria da Cultura é uma ação da Secretaria da Cultura, a SEMA tem que ser avisada e a Guarda Municipal. Mas eu quero trazer aqui a responsabilidade de quem foi isto. Nós estamos falando sobre a ação da Guarda Municipal. Mas antes da ação da Guarda Municipal, quem era responsável por aquele evento? Era a Secretaria da Cultura, através do responsável por quem? Pela Companhia de Danças, porque aquele era um bailarino da Companhia de Danças, certo? Que o responsável foi o Carlinhos. E ninguém acompanhou aquele bailarino. Aquele bailarino caminhando pela rua, para numa praça, não existe uma placa, não existe ninguém da secretaria que o acompanhe e que explique para os cidadãos o que está acontecendo ali naquele local. Porque as pessoas que passavam, realmente elas não tinham nem ideia o que estava acontecendo ali. A percepção delas era de que tinha um rapaz que estava gritando e que aí ligaram para a Guarda Municipal. Eu não estou aqui falando da ação da Guarda Municipal, mas eu estou aqui falando da responsabilidade da Secretaria da Cultura e do senhor Carlinhos, que é o que coordena a Companhia de Dança, de que não acompanhou este rapaz, e também não sei se ocorrer em outros locais, mas isto é falta de responsabilidade. Por quê? Porque expuseram um bailarino sem lhe dar apoio, e essa exposição acarretou o quê? Uma ação da Guarda Municipal, que aí é outro assunto. Eu vi o vídeo e não vi agressão nenhuma da Guarda Municipal. Eu vi o vídeo e eu acho que ele poderia ter parado e ter explicado e depois ter, de repente, continuado, em outro momento eu continuo. Mas não tinha ninguém da Prefeitura, da Secretaria da Cultura e do corpo da Companhia de Danças ali para contemporizar com a Guarda Municipal. Então, eram essas as minhas palavras. Obrigado, vereador Edson. Vereador Paulo Périco, acho que Vossa Excelência faz um relato importante sobre esse caso e pega uma cronologia das ações e aí agora os responsáveis que definam e tragam as respostas, não para a Câmara, mas para a sociedade, porque, nesse sentido, não ficou nada bem para o nosso município esse entrave aí que aconteceu. Mas eu vou repercutir um pouquinho do assunto que foi trazido aqui no início pelo vereador Rafael Bueno com relação à adaptação à Lei 13.019. Importante que se diga que o nosso município não tem o quadro de provimento efetivo para a educação infantil, ou seja, são conveniadas. Nós passamos por essa situação em 2009, 2010, vereador Adiló, acho que lembra bem, quando nós fizemos uma transição de um convênio para o outro. E vivemos uma situação similar, até porque o contrato, o convênio foi apontado e tivemos pouco tempo para que nós pudéssemos fazer uma adaptação. E isso, quando surgiu, nós fizemos um trabalho muito forte de esclarecimento, justamente porque se mexe na vida das pessoas. E aí nós estamos falando hoje de mais de 600 pessoas. No sentido de desacomodação, de perspectiva de final de ano, como é que vão analisar as férias e tal. E quando foi trazida essa notícia pelo vereador Renato Oliveira, há uns 13 dias atrás, mas isso foi na quinta-feira, como foi bem dito aqui, em função de uma notícia na Rádio Viva, fomos atrás, procuramos nos apropriar, penso que tivemos mais ou menos assim já uma reunião com umas 6, 7 escolas de educação infantil, de coordenadoras, que evidentemente aqui eu vou preservar,
vereador Périco as identidades, porque não é o caso, a intenção aqui é que nós possamos ajudar, mas vejo que o principal entrave nesse sentido foi a falta de comunicação, a falta de preparo, né, para que conseguíssemos fazer uma transição, até porque se existe uma legalidade na 13019, há que se colocar todos os atores envolvidos na conversação. Mas o principal motivo, e eu tive a oportunidade, como falei anteriormente, de conversar com a secretária da Educação, segunda-feira retrasada, como já me referi anteriormente, para dizer para ela que tem algumas coisas, e a gente sabe desses apontamentos que o município tem, até porque o Tribunal de Contas pede para que tenhamos o provimento efetivo, ou seja, concurso público. Porém, da forma que nós mantemos a educação infantil, as instituições, na sua grande maioria, para o retorno do Fundeb, têm que ter os CNAs, que são as Certidões Nacionais de Assistência Social. A parte de toda essa questão técnica, tem uma coisa muito importante, e que é o principal fator, na minha opinião, a qualidade da educação. A qualidade da educação e a noção do pertencimento que todos temos que ter. Por quê? Um chamamento público, nós temos um piso, vereadora Ana, que é de 2.238, se eu não me engano, com 80 para 40 horas. Para 20 horas, metade disso. 2.298, se eu não me engano. Como é que vamos fazer essa adaptação se vai ser chamamento público? Vão rebaixar a categoria dos professores? Como é que faz isso? A empresa que vai se qualificar. Então, hoje, e eu estava aguardando o prazo para se extinguir, até de fazer uma manifestação um pouquinho mais esclarecedora para a população. Primeiro, nós não sabemos quais são as instituições que têm essa capacidade de participar desse certame, desse chamamento. Inclusive, quando tivemos a oportunidade, e convidei todos os vereadores para estarem presentes lá na Comissão de Educação, nessa reunião com a secretária, daqui a pouco, de argumentar a inexigibilidade, ou seja, que se mantivesse, no mínimo, uma das que estão aí, porque já conhece o sistema municipal de ensino de Caxias do Sul, no que tange à educação infantil. A argumentação, evidentemente, que tem todo um rito, todo um processo a seguir, diz que é pouco provável que isso aconteça. E nós temos a resolução 025 do Conselho Municipal de Educação, que trata quem pode atuar na rede municipal na educação infantil. E uma das coisas que eu falava aqui nas discussões ferrenhas que nós tínhamos, que era uma questão de vontade política, não é verdade, não. No passado, com o então prefeito, hoje prefeito, vereador, na época, Daniel Guerra, nós dizíamos que a discussão era muito mais profunda. E aí que eu quero trazer para nós, enquanto vereadores, uma questão técnica de fundamental importância. Quem pode atuar nas escolas de educação infantil do município? Quem fez o magistério ou licenciatura plena em educação infantil, licenciatura plena na área de pedagogia. Dizendo isso, quero dizer o seguinte: nós temos hoje 600 profissionais. Esse segmento não é qualquer pessoa que pode atuar lá nas nossas escolas de educação infantil. Ou seja, aí tem uma outra intenção: como é que nós vamos... E a demissão, quem vai pagar essa conta é o município. No caso, se acontecer. Então, aí nós temos um ressarcimento obrigatório que terá que ter, né, e verificação de quem vai atuar efetivamente nas escolas de educação infantil. Nós temos hoje em Caxias do Sul uma escola de magistério, que é o Cristóvão de Mendonça, vereador Paulo Périco, e só. A última a fechar foi o Colégio Santo Antônio. Licenciatura plena em pedagogia, nós sabemos que o presencial na graduação é um dos cursos menos procurados. Não estou falando em EAD, ensino à distância. Então, penso que essa reflexão sobre essa tomada de decisão, ela tinha que ter sido feita com mais atores nesse processo, no envolvimento. Trazer, e não sei se não foi feito, se foi feito, não foi falado. E se foi falado, penso que faltou uma condução um pouquinho mais sistemática dessa tomada de decisão para preparar. Eu tenho procurado, principalmente, acalmar as professoras, no sentido de que, neste momento, não tem o que se fazer. Temos que aguardar se vai ser feito chamamento público e verificar se alguma empresa vai assumir, de que forma e como é que vai conduzir. Porque nós estamos, senhores, e foi feito... acho que foi ontem, ou sábado, não recordo agora, encarte
do nosso jornal corrente sobre educação, que foi muito bom, e ali fala da questão das matrículas, mas fala o conceito sobre educação e as fases que a educação passa. Para concluir, nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de educação e, como tal, nós temos que ter a responsabilidade. Não estou chamando aqui ninguém de responsável, por favor, não é isso, mas penso que nós deveríamos ter conduzido melhor esse processo e que está causando alvoroço, mas neste momento, para quem está nos assistindo ou vai nos ouvir, porque muitas vezes as nossas falas são pensadas e são colocadas. Para as conveniadas, nós temos que aguardar o processo para verificar o que iremos fazer, até porque a Câmara, as pessoas nos procuram a mim ou alguns vereadores da Comissão de Educação, como se nós tivéssemos o poder de dizer, não vai acontecer. Nós não temos esse poder. O que nós temos que fazer neste momento é tentar acalmar essa população, porque é uma população, como falou o vereador Rafael Bueno, porque tem muitas pessoas no nosso município que dependem, profissionais da educação infantil, inclusive pais e os próprios alunos. Era isso. Uma declaração